Bora sim, bora para mais um vídeo aqui na BPR TV e vamos falar de chapéu, Klaus. Estava envolvendo aí 3 times nordestinos, a questão do Mateuzinho. O Mateuzinho que pode estar indo para o Ceará, já negociou com Fortaleza e está saindo do Sport. Uma baita reviravolta, né, nessa negociação do Mateuzinho. Tava ali surgindo o interesse do Fortaleza após quando ele entrou na justiça contra o Sport. Surgiu a negociação com o Fortaleza como o primeiro clube interessado no jogador. Sim. Mas tudo indica que Mateuzinho vestirá preto e branco em 2026. Quer entender toda essa história? Então deixa o like, se inscreve aqui na BPR TV, ajuda a gente a bater os 3.000 inscritos. Atenção, hein? Com 5.000 a gente faz uma live, tá? Então se inscreve aqui na BPR TV e vamos pro vídeo, vamos falar de Mateuzinho. Vamos lá, Klaus. Parece ser o primeiro grande chapéu desse... A galera gosta, né, dessa questão de chapéu, balão, esse mercado de transferências envolvendo, inclusive, 3 times da Série B. Os 3 times que, teoricamente, estariam caindo da Série A para a Série B como favoritos ao acesso e tem aí cada um com um contexto diferente em relação a esse momento de voltar, né, à Série A, de começar essa temporada. Mateuzinho virou aí a pauta do momento aqui no Nordeste, hein? Exatamente, Douglas. O Mateuzinho, que é um jogador bem interessante, apesar do rebaixamento do Sport, fez um bom campeonato brasileiro pelo Sport, chamou a atenção de algumas equipes, é claro. É evidente que, justamente por isso, ele está sendo procurado pelo Fortaleza, pelo Ceará, que, ao que tudo indica, são as 2 equipes que têm o maior poder financeiro nessa Série B. Então, o Mateuzinho chamou a atenção dessas 2 equipes, mas quem está levando a melhor é o Ceará. Os detalhes da negociação passam, talvez, ali por algum entrave com relação a empresário, algo relacionado nesse sentido. O Ceará conseguiu destravar a operação, conseguiu, ao que tudo indica também, acertar com o Santa Clara, que é dirigido por um brasileiro. E aí o Ceará vai fazer uma compensação financeira ao Santa Clara e o jogador vem para o Ceará com a opção de compra. É claro, tudo isso só vai acontecer após o término, após a intimação, né, que o jogador fez ao Sport, elas tenham uma solução definitiva, né? Ele solicitou a quebra de contrato unilateral por falta de pagamentos do Sport. A gente sabe, o Sport foi rebaixado num contexto terrível, num contexto em que o presidente, né, Yuri Romão, causou muitos danos financeiros ao Sport. Foi um verdadeiro desastre em forma de planejamento, se é que dá para chamar de planejamento, né? Aquilo que o Sport fez foi uma loucura, a gente estava assistindo de longe e, ao mesmo tempo, preocupado, dizendo, cara, isso não está certo, isso não faz sentido, a gente acabou de voltar para a Série A e o Sport está fazendo um mercado que, ao mesmo tempo, é muito oneroso, mas que não parece um mercado de Série A. Era um mercado onde a gente via valores vultuosos, mas, na prática, os jogadores não chamavam tanta atenção assim, exceto Sérgio Oliveira, talvez. É um jogador que, de fato, chamou já a atenção no futebol europeu, tem um certo nome, fez grandes partidas em algum momento da sua carreira, mas os demais, Carlos Alberto, Matheus Alexandre, jogadores que não eram jogadores assim que justificassem um valer 15 milhões, o outro valer 9 milhões, e o Sport contratando. Então, chamou muita atenção negativamente, ou pelo menos não negativamente, mas de preocupação o que o Sport fez. O Mateuzinho chegou no meio da temporada e foi muito melhor do que todos esses jogadores que o Sport trouxe no começo da temporada. Realmente, ao lado do Lucas Lima, que se manteve regular, se manteve competitivo, vindo de uma Série B muito boa. Na Série A, o Lucas Lima, apesar dessa equipe maluca, desorganizada, desestruturada que o Sport montou, se manteve o Lucas Lima ali com um nível muito bom. Chegou o Mateuzinho, contribuiu, inclusive marcou o gol da primeira vitória do Sport no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, na 17ª ou 18ª rodada. Já terminando o primeiro turno da Série A, o Sport bateu o Grêmio lá em Porto Alegre por 1-0, gol do Mateuzinho. Então, esse contexto trouxe o Mateuzinho, apesar da dificuldade do Sport, a chamar a atenção. E aí, ele vindo ao Ceará, eu acho, Douglas, que é uma baita contratação para o Ceará. Seria uma baita contratação do Fortaleza, mas é como tu disse, o Sport com essa realidade atabalhoada, o Fortaleza com outro tipo de problema,
diferente do Sport. O Sport tem problemas reais financeiros já montados. Dos três, o que está assim, mais realmente numa situação Eu mais diria delicada estável, né? É o Sport. É o Sport de longe. Porque é problema político e financeiro. Fortaleza, claro, assim como o Ceará, também não está bem financeiramente, mas a questão política de Fortaleza hoje ainda está instável, né? Tem a questão também, o Fortaleza tem uma questão que é um tanto quanto complexa, até para a gente entender em que pé tá o Fortaleza. Por exemplo, tem um problema político? Tem. Tem um problema financeiro? Claro que tem. Mas qual o tamanho desse problema financeiro? Eu acho que nem o Fortaleza sabe. Eles acabaram de negociar o Matheus Pereira com o Corinthians. Não era um jogador tão caro, mas era um jogador que onerava. Sim. E o Fortaleza hoje, Douglas, ele está com 7 a 8 jogadores que o Thiago Carpini não está contando no elenco, mas estão na folha de pagamento. Sim. O que é que o Fortaleza vai fazer com esses ativos que não viraram ativos até agora? O mercado não absorveu o Kusevich, não absorveu o Lucero, não absorveu Zé Wellison, não absorveu vários jogadores. Então, esses jogadores seguem no Fortaleza. Daverson. Jogadores caríssimos. A folha do Fortaleza, hoje, ainda é mais de 10, 12 milhões de reais por mês. Não tem como jogar uma Série B com uma folha dessa. A conta não fecha de forma forma alguma. A conta não fecha. Perderam o patrocinador Master, falaram que já iam anunciar outro. Até agora não chegou. Então, assim, muitas incógnitas ainda rondam Fortaleza. Eu diria que até mais do que o Sport. Sim. Por incrível que pareça. O Sport está com um problema maior do que o Fortaleza, nesse momento. É óbvio. Mas, ao meu ver, tem mais nuvens nesse momento no Fortaleza, tem mais pontos de interrogação no Fortaleza do que no Sport. O Sport, já basicamente, a realidade está estabelecida. Crise, problema, dificuldade de montagem de elenco, mas você consegue dimensionar o tamanho do problema. O Fortaleza ainda não sabe. É tanto que jogou a estreia agora do Campeonato Cearense com jogadores que talvez algum deles não fiquem. Sim. Né? Tem ainda, eu não citei, mas tem o Herrera também que tem que ser negociado. Sim. Mas, por exemplo, jogou Mancuso, jogou Bareiro, jogou Pochettino. Esses jogadores, eu entendo que para a realidade financeira do Fortaleza numa Série B, não cabem. Eu acho que é muito difícil manter esses jogadores. Nem considero o Moisés, porque eu acho que é um jogador essencial para o Fortaleza. Mesmo ele sendo fora da curva do valor financeiro de um elenco de Série B. Algum desse, né? Tem que ficar. Tem que ficar até para dar uma qualidade para o elenco, né? Exatamente. Então, algum desses caras tem que ficar. João Ricardo vai ser útil na temporada, Moisés deve ser útil na temporada, mas alguns outros não tem como. A folha não cabe, a conta não fecha. Então, nessa situação toda, nessa circunstância toda, eu acho que até essa estabilidade maior que o Ceará passa hoje, porque montou um elenco com um perfil diferente para jogar a Série A 2025 e por um acidente de reta final não ficou na Série A, eu acho que o Ceará tá vivendo um momento de estabilidade maior. Isso não significa que vai ser melhor do que o Sport ou que vai ser melhor do que o Fortaleza. Apenas que a estabilidade hoje no Ceará é maior do que nessas duas equipes, né? E aí eu acho até que para o Santa Clara negociar com o Ceará deve ter encontrado uma facilidade maior de contato, de conversa, de resolução, praticidade para resolver. Verdade. Né? Então, esses caminhos aí estão levando Mateuzinho ao Ceará. O Ceará, e aí não é um mérito necessariamente, mas o Ceará, ele dos três foi o único que pensou na possibilidade de queda. Se você parar para pensar como é que foi a montagem do elenco de 2025, né? Sim, que tinha mais dispositivos, né? Vários jogadores que só renovaria se o Ceará se mantivesse na Série A, vários jogadores que o contrato teria uma redução de salário caso caísse. E o Ceará se preparou mais para isso. O Sport não, o Sport foi no base do all-in. E o Fortaleza nem pensava nisso, pensava em Libertadores, né? Pela instabilidade, né? 7 anos na Série A. Era outro contexto, eles estavam pensando em algo maior. Então, assim, o Ceará acabou realmente caindo com problemas, mas diante dos três, dos outros dois, acaba com menos problemas nesse momento. Acho que você faz a leitura correta aí. Talvez esse seja o caminho que leva Mateuzinho para Porangabuçu, né? Agora, o interessante de tudo isso, toda a dinâmica, é que já aconteceu movimento parecido, mas de forma inversa. O Ceará, quando cai na primeira vez, em 2022, para a Série A, caiu cheio de problemas, né? Tendo que vender um monte de jogador, liquidação de jogadores e com problemas de dívidas que ocasionou, no caso, Barleta, que foi para o Sport. Sim. Mesma situação, Barleta na justiça,
rescindiu de forma unilateral, deixou uma dívida enorme aqui no Ceará. O problema é Castilho também, né? Também, não a mesma coisa, mas teve um problema também em relação a Castilho e outros jogadores que entraram na justiça também. Então, acho que isso fez com que o Ceará tivesse mais cautela, talvez, nesse momento, para não passar pela mesma coisa, né? E agora é o Sport que passa por isso, com jogadores na justiça chegando a essas rescisões e chega uma oportunidade de mercado para o Ceará com o Mateuzinho, né? É isso, uma boa oportunidade, um jogador que eu acho que encaixa no perfil de jogo do Moza. Se o Ceará precisar propor jogo, o Mateuzinho vai saber quebrar linha, vai saber dar um passe em profundidade, sabe dar o passe de quebrar linha, sabe driblar, bom driblador também, sabe fazer o passe longo num contra-ataque de transição. É um jogador bem interessante, com boas dinâmicas para uma equipe que vai brigar pelo acesso e até algumas equipes de Série A também para estar compondo um elenco de Série A. Um bom jogador, acho que é uma boa contratação se tudo confirmar para o Ceará ou se der Pode dar, né? Ainda um revés 3 aí. Pode né? dar o chapéu do chapéu, a gente não pode acontecer, porque não está nada assinado prontamente, isso, né? Ainda depende da justiça também, então, ainda mais que é um nome que o mercado está falando agora, vai que um time da Série A chega lá do time português e queira comprar o jogador. Né? Exatamente. Então, é um jogador que tem um ótimo potencial e que, se vier para o Ceará, sem dúvida alguma, vai tornar o Ceará ainda mais forte para encarar a Série B 2026. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Eu acho que é importante para o torcedor do Fortaleza, do Sport, do Ceará terem cautela. A negociação só está fechada quando estiver fechada. Verdade. Então, cautela a todos. Vamos acompanhar essas últimas etapas da novela Mateuzinho. Primeiro passo é a questão judicial, é a rescisão unilateral com o Sport por atraso de pagamento. Daí para frente, a gente vai avaliar se o jogador realmente fechou com o Ceará ou pode surgir em outra equipe. É isso. Gostaram do vídeo? É importante mais o engajamento de vocês. Você que é torcedor do Sport, do Fortaleza, do Ceará, engaja, cara. Comenta, deixa a sua opinião. Você torce para outro time? Fala aí o que é que você quer que a gente comente, que a gente vai falar de tudo, cara. Tudo. Foco no futebol nordestino, mas sempre abrindo aí o leque de possibilidades. É muito importante o engajamento de vocês, faz a gente acreditar ainda mais no projeto. E olha só, não sei se vocês repararam, ó, estamos com o microfone aqui da BPR TV já. Chegou, cara. A gente agradece a todo mundo aí que está engajando e continuem, Cláudio. Pelo amor de Deus, né? Continuem, cheguem com a gente, se inscrevam aqui na BPR TV. Quem sabe esse vídeo aqui viraliza e a gente chega a 3 mil inscritos. Graças a vocês que nos assistem, que gostam do nosso trabalho e que, se Deus quiser, só vai ver cada vez mais a gente aqui na BPR TV. Valeu, até a próxima. Isso aí, aqui é BPR TV. Tamo junto.